Epafrodito é uma pessoa de confiança da igreja em Filipos. Quando eles pensam em como apoiar Paulo, a igreja toda não pode ir, então diz, vamos mandar Epafrodito. Ele vai ajudar Paulo. Ele vai ser uma bênção na vida do apóstolo Paulo. E isso já diz alguma coisa acerca de Epafrodito, não é verdade? Se nós vamos enviar alguém para o campo missionário, né, pastor Léo, não é para se livrar da pessoa que está aqui, né? É porque nós queremos que essa pessoa vai ser uma bênção lá no campo, não é verdade, Itamar? Itamar, inclusive, vai fazer uma análise psicológica para ver se, né, tem condições. Epafrodito vai para lá. Só que alguma coisa acontece e ele fica doente. E fica pouco tempo trabalhando até que ele adoece. E diz Paulo que chegou a adoecer de uma forma muito séria, inclusive. Provavelmente não foi Covid, né? Mas alguma coisa o pegou ali e ele esteve muito mal. E agora Paulo quer mandar ele de volta, junto com Timóteo, para sua casa, para a igreja em Filipos. E o recomenda. E tem algumas expressões sobre ele que eu creio são exemplos de imitadores de Cristo. São características daqueles que querem imitar a Cristo. Em primeiro lugar, ele diz que esse Epafrodito é meu irmão. Diz o verso 25. Penso que é necessário enviar-los de volta a Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Em primeiro lugar, meu irmão. O que significa isso? Quem sabe nós usamos essa expressão de uma forma bastante banal. Irmão, irmã. Mas quando Paulo está usando essa palavra, que é a palavra adelphos, que nós temos na palavra Filadélfia, né? Amor entre irmãos, ele está falando de uma base em comum de fé em Jesus Cristo. Paulo está reconhecendo que viu em Epafrodito alguém que é crente em Jesus Cristo, alguém que é seguidor de Cristo, discípulo de Cristo. Paulo não está usando a expressão assim de uma forma geral, né? Mas pensando certamente que ele tem visto nele a fé que esse jovem tem. Tenho pensado um pouquinho sobre isso. Essa base comum da fé que nós temos. Irmãos e irmãs, vocês que estão aqui, vocês que estão ouvindo lá em casa, vocês sabem que eu viajo bastante, tenho viajado bastante, não sei como é que vai ser no futuro agora, e tenho encontrado irmãos e irmãs em muitos países, todos os continentes. E é impressionante como a gente nota, vê concretamente, sente que a gente tem uma fé em Cristo em comum. E vocês que já foram para outras cidades, para outras igrejas, certamente têm notado isso também. É impressionante como essa família cristã tem alguma coisa em comum que nós não vemos em outro lugar. Nos identificamos. Existe uma empatia, né? Existe uma aproximação, existe alguma coisa. E é verdade que às vezes nós pensamos diferente, quem sabe até alguns pontos doutrinários podem ser um pouco diferentes. E quando a gente sai por aí, ao redor do mundo, as diferenças culturais são muito claras também dentro da igreja, e às vezes a gente fica meio, né, chocado. Eu estava pregando num país chamado Togo, a capital é Lomé, estava um pouco ao norte da capital, ia falar numa conferência, e eu, né, pastor batista sério, estava com terno e gravata. 45, 50 graus de calor, né, vocês imaginam.
E aí eu ia pregar à noite e um dos irmãos disse, olha, você vai comigo lá num bazar que tem ali mais no centro, e eu vou comprar uma túnica para você. Eu disse, mas eu não vou usar túnica, é um saião daquele. Você vai usar uma túnica, é isso que nós usamos aqui. Aí você não vai sentir o calor da mesma forma e tal, né? Quem sabe um dia eu venho com a túnica aqui. Costumes diferentes, né? Tradições diferentes, culturas, às vezes também interpretações um pouco diferentes da Bíblia. Mas olha, irmãos, nós precisamos reconhecer os irmãos e as irmãs em Cristo Jesus. Temos vivido tempos de extremismos, temos vivido tempo de separações, divisões, e vocês sabem isso melhor do que eu. E às vezes isso tem até dividido a igreja do Senhor, entre irmãos, às vezes dentro de famílias. Nós temos uma base em comum, que é a fé em Jesus Cristo. E essa base tem que dar espaço também para a diversidade, para pensamentos diferentes, né? Porque o cerne, o centro, está no fato de nós seguirmos a Jesus Cristo e queremos ser imitadores dele. Segunda expressão é cooperador. Meu cooperador. Eu gosto dessa expressão porque a palavra que Paulo está usando aqui é a palavra que nós temos em português, sinergia, né? É um efeito sinergético. O que significa isso? Bom, significa que é um efeito de multiplicação. Não é bem a minha área, mas diz que quando 2 bois puxam uma carroça ou 2 cavalos, o efeito de força é mais do que 1 mais 1. Há um efeito multiplicador. É claro, vocês puxam para o mesmo lado, né? Senão neutraliza um ou outro. Mas há um efeito multiplicador. Também na química, na física, se juntam certos elementos, há um efeito muito forte, né? E é isso que Paulo está dizendo sobre Epafrodito. Quando ele veio trabalhar comigo aqui, o que aconteceu foi que não foi só mais um na equipe, mas o resultado da vinda dele, do trabalho dele, foi um resultado multiplicador. Cooperadores. Como nós precisamos de cooperadores na obra do Senhor, não é verdade? No reino de Deus. Às vezes parece que estamos mais competindo do que cooperando. Parece que às vezes temos mais interesse em status, em posições, em títulos. E nós temos uma inflação de títulos dentro da igreja, não só evangélica, não, de uma forma geral. E não só dentro do cristianismo. Isso aí é humano, está por todo lado. Precisamos ser cooperadores com Jesus Cristo, mas também um com os outros. Cooperando. Efeito multiplicador. Não um efeito de anular, de derrubar, mas de construir, de multiplicar. Epafrodito tinha mostrado isso. Ele era um cooperador na obra do Senhor. E a terceira expressão é uma expressão complicada, muito complicada, porque é a única vez que essa palavra está nas Escrituras. E nem o dicionário grego tem essa palavra. Paulo junta palavras aqui e forma uma expressão que significa aqui, traduzido como companheiro de lutas, significa mais ou menos 2 soldados que estão diante de uma batalha, diante de um exército inimigo, e eles estão ali só os 2, para se defenderem diante desses inimigos que estão atacando.
E a expressão, ela fala sobre se colocar de costas um para o outro, para que esse aqui defenda os dois desse lado, e esse outro defenda os dois desse outro lado. Se esse for atingido e morrer, esse outro aqui também não tem chance. E vice-versa. O companheiro de lutas que Paulo está dizendo aqui é aquele que está disposto a morrer por mim. E é o que ele diz novamente no fim do capítulo. Ele quase morreu. Morreu por amor a Cristo e por mim, estando disposto até a dar a sua vida por mim. Esse é Epafrodito. Aquele que é irmão em Cristo, que está ali cooperando com o trabalho, mas que também está disposto a ir até a última consequência para resguardar, para salvar, para proteger o seu irmão em Cristo Jesus.